Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast teológico. Olá, graça e paz! Graça e paz, sejam muito bem-vindos! Hoje vamos estudar mais um tema profundamente bíblico e extremamente necessário. Agora, vamos para a nossa aula. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais profundos da fé cristã, a Trindade. E olha, isso não é só um papo teórico, não. A gente vai descobrir como essa verdade de um Deus em 3 pessoas, na verdade, molda tudo, absolutamente tudo sobre o que a igreja é e o que ela faz. E a chave para a gente destravar tudo isso está bem aqui, na famosa Grande Comissão. Mas olha só o detalhe. Um detalhe que faz toda a diferença. Jesus diz para batizar em nome, no singular. É um nome só, mas que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É exatamente aqui que a nossa jornada começa, para entender essa conexão íntima entre Deus e a sua igreja. Certo, então vamos para o fundamento. Como é que pode um único Deus existir como 3 pessoas distintas? Parece um quebra-cabeça, né? Mas vamos desvendar isso juntos. A definição formal é essa: um só Deus que existe para sempre em 3 pessoas. E o ponto-chave aqui não é tentar fazer uma conta de matemática como se 1 fosse igual a 3. Não é isso. A questão é entender a diferença entre a essência única de Deus e as 3 pessoas que compartilham essa mesmíssima essência. E uma coisa curiosa, a palavra Trindade em si, ela não aparece na Bíblia. Só que a ideia está costurada por toda a Escritura. É como se fosse uma imagem que vai ficando cada vez mais nítida, sabe? Começa a se formar lá no Antigo Testamento e se revela com clareza total no Novo. E para a gente entender bem o que uma coisa é, às vezes ajuda muito saber o que ela não é. A Trindade não é modalismo, aquela ideia de que Deus só usa máscaras diferentes dependendo da situação. E também não é unitarismo, que simplesmente nega que existem 3 pessoas. A visão bíblica é que são 3 pessoas distintas, que coexistem e estão em perfeita unidade. Bom, agora vamos sair um pouco da definição para ver a Trindade em ação. Pensa na salvação como se fosse uma música, uma melodia. Não é uma nota sozinha, mas uma harmonia perfeita, tocada por 3 músicos em sincronia total. E esse aqui é o refrão da nossa melodia. É uma frase que resume tudo de forma brilhante. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. São papéis diferentes, mas a obra é uma só, inseparável. Cada um tem a sua parte, mas o resultado é uma única e grandiosa história de salvação. E aqui a gente vê exatamente como essa orquestra funciona. O Pai é o arquiteto, que por amor desenha todo o plano. O Filho é o construtor, que coloca o plano em prática lá na cruz. E o Espírito Santo é quem, aplica essa obra, tornando a salvação real no coração de cada pessoa. É um plano divino perfeitamente coordenado do início ao fim. E o ponto crucial é este: a igreja não é um projeto humano, frágil, que depende da gente. A sua fundação é o próprio Deus. Não é um clube social ou uma ideia filosófica. Ela nasce da ação intencional e conjunta do Deus triuno. Certo. Até aqui, a gente viu o que a Trindade faz pela igreja. Mas agora a coisa fica ainda mais pessoal. Como a igreja é chamada para viver dentro da própria vida da Trindade? Quem nunca ouviu essa bênção no final de um culto, né? Mas olha, isso aqui é muito mais do que só umas palavras bonitas para encerrar a reunião. É um convite direto para experimentar a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. É um chamado para entrar na própria vida do Deus triuno. E isso nos leva a uma palavrinha-chave lá do grego, koinonia. Essa palavra não significa só amizade ou um encontro social. É uma participação profunda, uma vida que é compartilhada, que é gerada pelo próprio Deus. A igreja não só acredita na Trindade, ela é chamada a viver nessa comunhão. E essa comunhão tem 3 direções, sabe? Com o Pai, a gente vive como filhos amados. Com o Filho, estamos ligados a Ele de uma forma vital, como um galho ligado na videira. E com o Espírito, a gente experimenta uma unidade real uns com os outros e recebe poder para o dia a dia. E tudo isso, toda essa teologia profunda, nos leva a uma parte final e super prática. Uma igreja que nasce da Trindade e vive na Trindade simplesmente não consegue ficar parada. Por sua própria natureza, ela é uma igreja enviada pela Trindade. Essa citação do John Stott
é perfeita. A missão da igreja flui do coração missionário de Deus. Isso quer dizer que missão não é só mais uma atividade na agenda da igreja. É o transbordamento da própria natureza de um Deus que se move em direção ao mundo por amor. E aqui dá para ver esse fluxo de um jeito muito claro. Pensa numa correnteza divina. A origem está no Pai, que envia o Filho, o mandato vem do Filho ressurreto, que comissiona a igreja, e o poder vem do Espírito Santo, que capacita para essa missão. É um fluxo contínuo, que vem da eternidade e chega até nós. E aí a gente fecha o círculo, voltando lá para o comecinho. A grande comissão não é uma ordem para a gente começar algo do zero. É um convite para pular nesse rio da missão que já está fluindo do próprio Deus. É a nossa chance de participar daquilo que Ele já está fazendo. Então, para a gente resumir a identidade da igreja numa tacada só, ela é 100% trinitária. Escolhida pelo Pai, comprada pelo Filho e vivificada pelo Espírito. Tudo nela aponta de volta para o Deus 3 em 1. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Se a igreja é de fato um reflexo do Deus 3 em 1, como o mundo deveria ver isso? De que forma a unidade, o amor e a missão que existem dentro de Deus podem se tornar visíveis nas nossas comunidades, nas nossas vidas? Pensar nisso, pois é, muda tudo. Queremos agradecer pela sua presença e lhe esperamos na próxima aula. Até a próxima, pessoal. Amém. Até o próximo episódio.